Ele disse que estava calor demais. Então tirou a camisa e me puxou para mais perto. Foi assim que tudo começou, com uma frase simples, quase banal. Mas naquele espaço abafado, onde o ar parecia pesar sobre a pele e o suor transformava silêncio em tensão, nada era realmente simples. Era para ser apenas mais uma verificação de rotina. Um sábado calmo, sem reuniões, sem chefes por perto, só ele e Gabriel cuidando dos sensores da estufa no terraço do centro de pesquisas. Um acordo antigo. Ele precisava de ajuda, e Gabriel devia um favor. Tinha prometido aparecer por algumas horas. Nada demais. A subida pela escada de serviço foi silenciosa. O prédio ainda dormia, e o sol já começava a transformar os painéis de vidro em placas de calor acumulado. Quando Tiago girou a chave e empurrou a porta de acesso, disse que lá em cima seria mais fresco. Gabriel acreditou. Ou quis acreditar. Durante os primeiros minutos, o trabalho correu sem pressa. Ajustaram tubos, testaram válvulas, compararam leituras. O ambiente estava quente, sim, mas suportável. Até que não mais. Às 15h14, os painéis sombreados falharam. Em minutos, o lugar se transformou em uma caixa de vidro trancada sob o sol de São Paulo. Foi Gabriel quem notou primeiro: a porta havia travado. Quando tentou o botão de emergência, nada respondeu. Tiago agachou-se junto ao painel de controle, verificou cabos, testou sensores, mas o resultado foi o mesmo: falha total. E o rádio? Ficou no laboratório. Os celulares? Sem sinal. O calor começou a ferver devagar. As plantas resistiam com dignidade, mas os corpos humanos não foram feitos para estufas mal ventiladas. As camisas molhavam-se em minutos. O suor escorria pelo pescoço, pelas costas, pelas palavras que não diziam. Foi Tiago quem quebrou primeiro. Tirou a camisa sem cerimônia e deixou cair num canto. Disse algo sobre evitar desmaios, mas Gabriel entendeu que era mais que isso. Quando viu se aproximar com um dos tubos de irrigação na mão, deixando gotas correrem pelo peito, quis olhar para o lado. Não conseguiu. O calor os despiu com mais eficiência do que qualquer confissão. Quando Gabriel também se rendeu ao incômodo e desabotoou sua camisa, Tiago se aproximou devagar. Não pediu. Apenas estendeu a mão e o ajudou a tirá-la. Seus dedos roçaram a pele com uma hesitação que durou menos que um suspiro. E ainda assim, ficou. Sentaram-se afastados, mas não o suficiente. Dividiam a última garrafa d'água gelada, que já não era tão gelada assim. O silêncio entre eles não era constrangedor, era denso, antigo, feito de todas as vezes que quase disseram algo e não disseram. Gabriel pensou em como chegaram ali. Anos de convivência. Roubos de olhares nos corredores. O modo como Tiago sorria quando achava que ninguém via. A maneira como evitavam se tocar sem parecer que estavam evitando. E agora, o calor fazia o que a coragem nunca fizera. A temperatura passou dos 42 graus. Os batimentos se aceleravam sem esforço físico. O suor, antes incômodo, agora parecia desculpa. Cada gota era uma desculpa. E Gabriel, pela primeira vez, não queria desculpas. Queria entender por que o toque demorava segundos a mais. Por que os olhos de Tiago buscavam os seus com fome contida. Ainda não tinham se beijado. Ainda não tinham dito nada. Mas alguma coisa naquele espaço fechado e escaldante já havia mudado. Quando os olhos de Gabriel encontraram os de Tiago novamente, soube. Nada do que viria depois seria simples. E tudo, absolutamente tudo, já havia começado a ferver. A estufa já não era só calor, tornara-se um espaço suspenso, onde o tempo escorria devagar, como o suor nos corpos que já não sabiam o que era frescor. Gabriel se encostou em um dos canteiros laterais, buscando uma sombra que mal existia. Tiago ainda se movia, ajustando algo aqui e ali, mais por necessidade de ação do que por real funcionalidade.
Nenhum dos dois falava. Mas o silêncio não era leve. Gabriel pensava nos primeiros anos. Lembrou-se das manhãs corridas na universidade, dos laboratórios compartilhados, das vezes em que se sentava ao lado de Tiago apenas porque se sentia mais tranquilo perto dele. Nunca dissera isso em voz alta. Talvez porque não soubesse o que significava. Ou porque preferia não saber. Os toques tinham sido sempre discretos. Mãos que se cruzavam ao passar um equipamento. Ombros que se encostavam em assentos apertados. Risadas que explodiam perto demais, olhos que demoravam milésimos a mais para desviar. Coisas pequenas. Mas agora, sob aquele teto de vidro, tudo ganhava outro peso. Tiago parou perto dele, finalmente. Disse, num tom baixo, que não sabia por onde começar. E antes que Gabriel pudesse responder, ele continuou. Falou sobre o dia em que se conheceram, um projeto de iniciação científica, filas longas, calor semelhante. Lembrou da primeira vez que riu de verdade com ele, de como Gabriel falava com os professores com uma mistura de respeito e provocação. Disse que, naquela época, já havia algo que escapava do controle, mas que aprenderá a calar. Por anos, Tiago engolira tudo o que sentia. Chamou de amizade, de admiração, de proximidade profissional. Mas não era. Não totalmente. E quanto mais tentava esconder, mais aquilo se tornava parte de tudo o que fazia. Os convites para sair, os cafés deixados na mesa, a maneira como prestava atenção nos detalhes que ninguém mais via. Gabriel ouviu sem interromper. Seu peito doía de um jeito estranho, como se cada palavra quebrasse uma camada de defesa que ele nem sabia ter construído. Ele também tinha memórias, das noites em que sonhava com mãos conhecidas demais, das mensagens não enviadas, das vezes em que preferia o silêncio à possibilidade de perder o que tinham. Nunca tinha se permitido imaginar Tiago de outro modo. Ou melhor, sempre tinha imaginado, mas fingia que não. Porque era mais fácil manter a amizade do que arriscar o desequilíbrio. Porque o mundo fora da estufa cobrava rótulos, certezas, respostas. E Gabriel era bom em esconder o que sentia, até de si mesmo. Tiago falou mais uma vez, agora com os olhos fixos nos dele. Disse que não esperava nada. Que não estava ali para cobrar sentimentos que talvez não existissem. Mas precisava dizer. Porque ficar preso no silêncio já não era suportável. Gabriel não respondeu de imediato. Mas sua respiração entregava o quanto aquilo o afetava. Os anos entre eles pareciam se condensar naquele momento, como se tudo que havia sido evitado estivesse agora batendo à porta. Disse, enfim, que sempre sentirá algo. Que Tiago era sua presença constante, sua zona de segurança. Que o modo como ele olhava, ria, cuidava, o fazia se sentir visto. Mas também confessou o medo. O medo de cruzar a linha. De não saber voltar. De se perder, caso o outro decidisse um dia partir. Tiago não prometeu permanência. Mas disse que, naquele momento, não queria fugir. Não queria mais fingir que nada existia. E Gabriel entendeu, sem que fosse preciso mais nenhuma palavra, que também não queria mais fugir. O calor continuava opressivo, mas agora havia algo mais urgente que a temperatura. Um sentimento que escapava entre gestos contidos, entre olhares que pediam permissão sem realmente precisar. Não se beijaram. Ainda não. Mas algo em seus corpos já tinha dito sim. Gabriel fechou os olhos por um instante. Sentia a pulsação nos dedos, no pescoço, no centro do peito. Quando os abriu, Tiago ainda estava ali, parado, vulnerável, inteiro. A estufa, que antes parecia uma prisão, agora era testemunha de algo irreversível, o momento em que dois homens deixaram de se esconder. Não porque o mundo permitia, mas porque a dor de não viver aquilo já era maior do que o medo. O som do trinco se soltando quebrou o feitiço. A porta da estufa destravou com um estalo baixo, como se o universo tivesse lembrado que eles existiam.
Gabriel abriu os olhos devagar. Ainda sentia o calor na pele, mas agora era outro tipo de desconforto que crescia por dentro. Tiago se moveu primeiro, puxando a camisa de volta como se estivesse recolhendo um pedaço de si. Gabriel o observou em silêncio. Era estranho. Haviam compartilhado confissões, toques, quase beijos, mas naquele momento, tudo parecia frágil demais para sobreviver fora dali. A descida pelas escadas foi acompanhada por um silêncio tenso. O barulho dos próprios passos parecia alto demais. O corredor, que antes era só passagem, agora parecia um túnel estreito entre o que foi e o que não sabiam ser. E quando atravessaram o saguão, Gabriel sentiu o peso da normalidade colidir com tudo o que tinham vivido. As pessoas ao redor continuavam com suas rotinas. Ninguém notava. Ninguém perguntava. E ainda assim, ele se sentia exposto, como se carregasse uma marca invisível na pele. O ar-condicionado do prédio o fez estremecer. Não era frio, era ausência. Nos dias seguintes, Gabriel mergulhou no trabalho. Respostas automáticas, relatórios revisados, reuniões cumpridas com pontualidade quase obsessiva. Evitou os corredores onde Tiago poderia estar, saiu mais cedo, desligou notificações. Como se pudesse enterrar o que havia florescido no calor. Mas a lembrança da estufa o seguia. Não pelos gestos em si, mas pela leveza que sentirá ao finalmente parar de mentir para si mesmo. Agora, cada gesto forçado no mundo real pesava mais. Cada riso educado soava oco. E a ausência de Tiago era uma presença constante. Na terceira noite, o celular vibrou. De Tiago. Assunto, sem título. Mensagem: ainda sente que está naquela estufa? Por que eu não saí de lá? Gabriel leu a mensagem mais de uma vez. Sentiu o ar raspar na garganta. A resposta não vinha em palavras, mas em uma sensação sufocante. Ele também ainda estava lá. Preso naqueles minutos onde tudo fez sentido, onde o medo não era maior que o desejo. Ele se sentou na beira da cama e fechou os olhos. Lembrou do toque de Tiago, não pelo corpo, mas pela calma. Do modo como ele falava sem exigir, apenas entregava. E percebeu que não era Tiago que ele estava evitando, era a versão de si mesmo que deixará escapar. Durante anos, Gabriel aprenderá a sobreviver nas entrelinhas. A ser quase, a sentir pela metade. E agora que tinha provado o contrário, fingir que nada havia mudado era impossível. Levou algumas horas para digerir. O medo ainda estava ali. O que diriam no trabalho? Como reagiriam os amigos? O que pensaria sua família? Mas havia algo mais forte crescendo em silêncio, a certeza de que, se continuasse negando, acabaria se perdendo por completo. Ele abriu o celular novamente. Não respondeu de imediato. Apenas olhou a tela acesa e permitiu que aquela pergunta ecoasse. Ainda sente que está naquela estufa? Sim. Estava. E talvez, no fundo, não quisesse sair de lá sem Tiago. O reencontro não foi cinematográfico. Não houve declarações sob chuva nem promessas eternas. Houve silêncio, uma troca de olhares hesitante e um jantar simples num apartamento apertado. Mas, naquele espaço pequeno, Gabriel sentiu algo raro: paz. Tiago estava ali, sem cobranças, sem pressa, como se dissesse com a presença o que Gabriel ainda não conseguia dizer com palavras. Nos dias seguintes, a rotina começou a mudar. Eles passaram a se ver com frequência. Nem sempre sozinhos. Às vezes no café próximo ao trabalho, outras no supermercado ou na livraria de costume. Nada que chamasse atenção à primeira vista. Mas o suficiente para que olhares se levantassem, perguntas começassem a circular, comentários atravessados surgissem nos corredores. No ambiente profissional, tudo parecia polido demais. Cordialidade contida. Sorrisos tensos. Alguns colegas mudaram de assunto ao vê-los entrar juntos. Outros fizeram piadas que não soavam como brincadeira. Gabriel sentia mudança no ar,
e por muito tempo, teria recuado. Mas agora não. Na primeira vez que um supervisor lhe lançou uma frase ambígua sobre amizades intensas demais no horário de expediente, Gabriel não desviou o olhar. Respondeu com a calma de quem está cansado de se explicar. Tiago, ao lado, apenas apoiou uma pasta na mesa e permaneceu em silêncio. Não era conivência. Era confiança. Fora do trabalho, a exposição era outra. Durante um jantar de família, uma prima comentou em tom de curiosidade mal disfarçada: "É verdade o que estão dizendo sobre vocês dois?" Gabriel respondeu que sim, com voz firme. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. A mãe trocou de assunto. O pai encheu o copo. Só depois, já na cozinha, a irmã o abraçou pelas costas e sussurrou que estava feliz por ele. Os amigos reagiram de formas variadas. Alguns riram, surpresos, como se tivessem finalmente entendido um quebra-cabeça antigo. Outros se afastaram aos poucos, como se a revelação fosse um tipo de incômodo impossível de digerir. Gabriel percebeu que, mesmo entre os mais próximos, havia quem não o enxergasse de verdade. Mas também descobriu quem estava disposto a ficar. Com o tempo, vieram as perguntas sutis: "É sério entre vocês?" Como se fosse possível viver algo tão intenso e não ser. "Você tem certeza?" Como se o amor precisasse de justificativa. Não é só uma fase. Como se fases durassem o suficiente para mudar a forma de respirar. Tiago nunca reagia. Observava tudo com atenção serena. Quando Gabriel hesitava, ele não pressionava. Quando Gabriel recuava meio passo, ele ficava ali, firme, esperando. Era essa presença constante que o mantinha inteiro. Em uma tarde qualquer, depois de mais um comentário atravessado disfarçado de brincadeira, Gabriel percebeu que não queria mais proteger os outros da verdade. Não queria mais esconder-se por medo de desconforto alheio. Ele olhou para Tiago, que nem havia escutado a frase por completo, e sentiu uma onda de certeza. Disse, sem hesitar, diante de quem estivesse por perto: "Eu não estou te escondendo. E nunca mais vou me esconder também." Tiago não respondeu. Mas o jeito como seus ombros relaxaram foi o suficiente. O retorno à estufa não foi planejado. A ideia surgiu numa conversa solta, entre compromissos e tarefas acumuladas, como se o espaço tivesse chamado por eles. Gabriel hesitou no início. Não pelo lugar em si, mas pelo que ele representava. Não era mais cenário de fuga, era memória de começo. Quando subiram as escadas novamente, meses depois, já não eram os mesmos homens que ficaram presos ali. Agora, não havia portas trancadas, nem sensores falhos. Mas também não havia mais dúvida no que os unia. Chegaram juntos. Não como colegas, não como sombras de algo por dizer, mas como dois que se reconheceram, enfim, inteiros. Tiago caminhou à frente, olhando os mesmos canteiros, as mesmas estruturas. Havia crescido algo ali, mas o que mais surpreendia era o que havia mudado entre eles. Gabriel observava tudo com atenção redobrada. Não buscava nostalgia. Procurava a confirmação de que tudo aquilo tinha raízes. Entre uma verificação e outra, Tiago pegou uma pequena regadeira esquecida e começou a regar as plantas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gabriel apenas sorriu. Não precisava de grandes gestos. A simplicidade do cotidiano, partilhado com alguém que o entendia até no silêncio, já era revolução. No caminho de volta, lembraram das conversas difíceis, dos olhares atravessados, das noites em que duvidaram se valia mesmo enfrentar tudo. Tinham pensado, por momentos, que o mundo não daria espaço. Mas depois entenderam, não se tratava de pedir licença. Tratava-se de ocupar o que era deles por direito. A relação não era perfeita. Tiveram desentendimentos, inseguranças, dias em que o passado pesava mais do que a realidade. Mas ao final de cada noite, escolhiam voltar. Não por obrigação, mas por decisão consciente.
Era essa escolha constante que sustentava o que construíam. Alguns amigos se afastaram. Outros se aproximaram. A família aprendeu a ouvir mais e comentar menos. No trabalho, deixaram de ser sussurro e viraram presença. E mesmo quando não se diziam nada, a forma como Tiago tocava no braço de Gabriel antes de sair de uma sala dizia tudo: ainda estamos aqui. Numa manhã de domingo, sem nenhuma data marcante, voltaram à estufa pela segunda vez. Não para lembrar, para reconhecer. Ficaram ali em pé, lado a lado, sem urgência. Havia entre eles um entendimento silencioso. Não era sobre o que sentiram naquele verão. Era sobre o que estavam escolhendo sentir todos os dias desde então. Tiago comentou, com a voz baixa, que talvez nunca tivessem tido aquela conversa se a porta não tivesse travado. Gabriel concordou. Mas disse que o mais importante não era o acaso que os empurrou para aquele momento. Era o que fizeram com isso depois. A coragem, perceberam, não estava em desafiar o mundo com bandeiras erguidas. Estava no simples ato de permanecer. De assumir afeto em público. De dizer nós mesmo quando seria mais fácil dizer eu. Antes de irem embora, Gabriel olhou para Tiago com uma firmeza tranquila. Não precisava mais se esconder. Não precisava provar nada a ninguém. E pela primeira vez, disse em voz alta aquilo que havia sentido desde o início. Não caímos. Nós escolhemos. E às vezes, isso já é um ato de coragem.